Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você está aqui conosco. Esse é o Farol da Saúde, Gabriel Ricardo aqui mais uma vez. Só que eu não sou habilitado para falar sobre esses temas, então eu sempre trago gente muito especial para conversar conosco. E hoje está aqui conosco o doutor Lucas Rossi, que é oftalmologista. Seja muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Obrigado, Gabriel. Boa tarde, para quem está vendo aqui a gente. Bom dia, boa noite, conforme você falou. É um prazer estar aqui com vocês do Farol da Liberdade, Via Veritas. Obrigado pelo convite e vamos que vamos. É isso, doutor. Obrigado. A gente se propôs, né, a falar, na verdade, antes de iniciar por aqui, a respeito de telas, pois o doutor sabe muito bem, já tem experiência de consultório, e na verdade eu gostaria muito de te ouvir, e todo mundo que está em casa também gostaria de te escutar nesse sentido, os males que as telas hoje, que as pessoas passam tanto tempo na frente, podem gerar para os olhos, né? Eu vi há pouco tempo atrás um dado da NordVPN que em média os brasileiros passam ali de 6 até 8 horas por dia na frente de telas. Então eu gostaria de ter uma perspectiva aí do doutor a respeito de tudo isso. Fica à vontade, a palavra é sua. Justamente, né? É o que eu digo, a tela, ela não faz mal, né? O problema é o que você vai fazer com a tela, né? Como você vai usar a tela. Então, a tela, quando a gente está diante de um dispositivo eletrônico, seja ele um celular, seja ele um tablet, um computador, são dois pontos principais. O primeiro ponto é o tempo de exposição, o quanto tempo de fato você vai estar usando o dispositivo eletrônico. Um outro ponto importante é a distância em que você vai colocar ele na sua frente. Geralmente, a gente vai trabalhar com uma distância, vai ficar com o celular na mão a 33 centímetros, mais ou menos é uma média, tá? E isso acaba sendo muito danoso, justamente por a gente forçar muito a visão de perto. E tem um terceiro, que é com relação à idade. Então, assim, quanto menor a idade, mais prejudicial é, quando a gente está falando de criança. Deixa eu desenvolver um pouquinho isso daí. Então, quando a gente está falando de tempo de exposição, para vocês terem uma ideia, a gente pisca numa frequência aí de 30, a gente pisca 30 vezes por um minuto. Então, a cada um minuto a gente pisca 30 vezes. Quando a gente está diante de uma tela, isso reduz para 4 a 5 vezes. Então, a gente vai piscar 5, 7 vezes no minuto. Isso é muito pouco. Isso provoca um olho seco, a gente chama de olho seco evaporativo. A lágrima, ela vai evaporar. Veja só, toda vez que a gente pisca, a gente tem uma glândula lacrimal nessa região, na região temporal superior, em que a gente pisca e ela secreta a lágrima para o nosso olho. E essa lágrima, ela vai permear a nossa córnea. A córnea é como se fosse o vidro do relógio, a parte anterior do nosso olho que ela é transparente. Então, quando ela permeia essa estrutura e quando a gente fica muito tempo sem piscar, com um foco de atenção muito grande, essa lágrima, ela evapora muito rápido, né? E por ela evaporar muito rápido, ela vai começar a ter, a gente chama de ter um break-up time muito rápido. E isso faz com que a qualidade da nossa visão fique muito ruim. Além da gente ter uma oscilação de visão, justamente porque quando a gente tem um rompimento dessa lágrima, a luz que precisa chegar lá no fundo do olho, ela já pega a primeira interface irregular. E isso causa uma dificuldade visual. Então é muito comum, às vezes, no consultório, o paciente chegar para mim, doutor, agora eu vou precisar de óculos, eu sinto que a minha visão está ruim, não está legal, e aí eu faço o exame técnico e não é nada disso. Na realidade, não tem grau nenhum para usar, mas sim essa questão desse olho seco evaporativo. Aí a gente vai avaliar, o paciente usa computador para trabalhar, é o ofício dele, ele trabalha no ar-condicionado, que já resseca um pouco mais, às vezes o paciente usa uma lente de contato que resseca ainda mais, e aí no momento que ele vai relaxar, que é o momento do descanso, ele pega o celular para fazer alguma coisa. Ele vai almoçar, ele pega o celular. Então, assim, vai acelerando, né? E isso vai prejudicando muito a visão. Também provoca, além dessa oscilação de visão, ardência ocular, sensação de areia, desconforto visual. Então, esse tempo de exposição é um fator muito danoso para o nosso olho. Explorando a questão da distância. Então, olha, quando a gente está observando o celular a 30, 33 centímetros, a gente está provocando uma contração muscular muito intensa.
E essa contração muscular, ela gera uma fadiga. A gente chama isso na oftalmologia de astenopia, que é uma vista cansada, podendo provocar dor de cabeça. Às vezes o paciente tem um quadro já de enxaqueca, e isso é um gatilho para acelerar esse processo. Ou às vezes não, o paciente começa a desenvolver uma cefaleia inespecífica por causa do uso intenso desses dispositivos eletrônicos. E quando a gente fala em criança, o desafio é maior ainda, porque além de tudo isso que eu falei aqui para vocês, em criança aumenta a chance de desenvolver a miopia. O que é miopia? Miopia é um erro de refração em que a imagem ela cai antes da retina e o paciente sente uma dificuldade visual para longe. Então, em criança, acelera essa miopia de uma maneira precoce e o grau da miopia ele evolui mais rápido. Olha que desafio, né? Olha que situação quando a gente está diante de uma criança que usa muito celular. Um outro ponto também que eu quero colocar aqui com relação à criança, além do olho seco que eu comentei, além da questão também de dor de cabeça que a criança pode ter, é estrabismo. Veja só, quando a gente está diante de uma tela, a gente vai ter, que nem eu comentei aqui com vocês, uma contração muscular muito intensa. E a gente tem um esforço que a gente chama de convergência. Isso é natural, tá? A convergência. O que é uma convergência? É um leve desvio do nosso olho para dentro. Isso também, quando a gente está lendo, isso acontece. Só que isso numa criança, por longo tempo, por longo período, essa contração é tão intensa em que pode gerar um estrabismo, que é um desvio ocular para dentro, que a gente chama de estrabismo convergente. E diante desse desafio, muitas vezes a criança vai ter que usar um óculos prismático para corrigir esse desvio. Às vezes o óculos prismático não resolve, a gente vai ter que partir para uma toxina botulínica. Às vezes a toxina botulínica não resolve, a gente vai partir para a cirurgia. Tem casos descritos que a criança vai para a cirurgia. Olha só, né, que problema social até. E, por último, a questão do sono, né? O uso de dispositivo à noite, isso é um problema. Não deve-se usar dispositivo 2 horas antes de você dormir, no mínimo, tá? Que a gente chama de um toalete de sono. Tem outras situações de toalete de sono que a gente pode desenvolver também, mas com relação ao celular, não use. E mesmo assim, quando começar a escurecer, 6, 6:30, qual a orientação que eu passo? Diminui o brilho da tela do celular. Se possível, tem filtros contra a luz azul. Por quê? Porque o brilho da tela do celular, a luz azul, ela vai inibir o hormônio do sono, que chama melatonina. E quando inibe esse hormônio do sono, o que acontece? O nosso cérebro, o nosso organismo, ele não entende que ele precisa descansar. E ele fica acelerado, né? Imagina isso numa criança que, se dormir mal, vai ficar ansiosa, ficando ansiosa, vai ter problema na escola, não vai se desenvolver, numa fase em que as sinapses neurológicas elas estão acontecendo a 1000 por hora, ou seja, a criança está aprendendo a desenvolver várias habilidades, e aí tem uma insônia, não consegue dormir, fica irritada, vai mal na escola, e muitas vezes a criança pode ter um diagnóstico errado no TDAH, que é aquela criança hiperativa, ou fica naquele diagnóstico que a gente chama de borderline, que não sabe se tem, se não tem. Então, assim, fica é difícil você conseguir fechar um diagnóstico e, às vezes, rotula a criança com um diagnóstico que, de fato, não é. E imagina essa criança lá na frente, né, um adolescente, um adulto jovem que sofreu com tudo isso na infância, o impacto social que isso é. Então, isso é uma responsabilidade gigante dos pais, né? Então, eu quero trazer aqui também um alerta muito profundo para isso, né? Já falei muita coisa, né, Gabriel? Acho que, né, e faz sentido o que eu falei? O que você acha? Claro, faz pleno sentido. Eu ainda colocaria, adiante de tudo isso, doutor Lucas, a própria o próprio alerta de Cristo, né, em Mateus 6, no Sermão do Monte, ele diz que a lâmpada do nosso corpo são os nossos olhos, não é? Então, se os nossos olhos forem bons, ou seja, se a direção dos nossos olhares forem bons, todo o nosso corpo também refletirá essa luz ainda melhor. E eu achei interessante até as questões que o doutor comentou a respeito de saúde, mas sendo um pouco mais expansivo nesse sentido, não só do ponto de vista do quanto você passa na frente da tela ou os horários em que você utiliza, eu creio que também seja importante a gente falar a respeito da qualidade, né, do que nós passamos tempo vendo, não é, doutor?
exato, não tenha dúvida. Eu acho que, assim, o primeiro ponto, Gabriel, que a gente tem que moderar com relação a isso é, de fato, reconhecer isso como um vício, né? Para que a gente possa, uma vez que a gente entenda que a gente faça um autoexame e falar, poxa, eu tenho esse vício, eu preciso tratar isso, né? Então, basta, que nem você começou esse bate-papo dizendo o tempo, né? Que em média o brasileiro fica diante do celular. Então, basta você fazer uma reflexão do tempo que você interage com a sua família, do tempo que você interage com os seus pais, com a sua mãe, com o seu filho, com a sua filha, com um irmão, com um amigo, né? O tempo que você de fato gasta com isso, o tempo que você de fato gasta no celular. O tempo que de fato você está produzindo algo importante na sua vida e o tempo que você gasta no celular. Então, isso é fundamental, né? Acredito que esse é o primeiro ponto que a gente tem que atuar. Isso é uma higiene, né, espiritual, uma higiene do olhar, do que a gente deve olhar nas redes sociais e de fato encarar como um vício quando de fato é. E hoje, né, doutor, a gente tem a facilidade, né, de ter nos aparelhos celulares, qualquer pessoa hoje tem esse recurso, não é uma questão de marca de telefone, saber quanto tempo você passa na tela, né? E de fato ser crítico com esse tempo, né? Olhar para ali, nossa, eu passei tantas horas hoje, o que eu poderia fazer nesse meio tempo, principalmente num mundo como nós vivemos hoje, que é tão dinâmico, tão corrido, as pessoas falam o tempo inteiro que estão sem tempo, mas aí ela vê lá que ela passou 5, 6 horas por dia no celular. Na verdade, às vezes o grande problema é a prioridade, né? Não tenha dúvida, né? É o que a gente coloca como prioridade na sua vida. E depois, e a gente, né, Gabriel, nosso organismo é uma máquina. Então, às vezes a gente vai acelerar, e se a gente não pisar no freio, e se a gente continuar só acelerando, acelerando, o nosso organismo vai sentir isso, e as consequências não vão ser boas em nenhum aspecto, nem o aspecto físico, nem o aspecto espiritual. É isso, doutor. Então, acho que por hoje o pessoal já teve uma mensagem breve aí nossa. Eu gostaria que você deixasse aí uma mensagem no final, alguma curiosidade, alguma coisa interessante que você gostaria de dizer para o pessoal aí para cuidar melhor dos olhos. Bom, pessoal, eu sempre falo, eu sou oftalmologista, né? E a oftalmologia, ela cuida do olho, mas a espiritualidade, a sua fé, ela vai cuidar da maneira com que você enxerga a sua própria vida. Então, é esse recado que eu quero deixar para vocês. É isso, doutor Lucas. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez. E, pessoal, muito obrigado por cada um de vocês por assistirem a gente por aqui. A gente volta em breve com mais um Farol da Saúde por aqui. Até lá.